Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. Esse é o segundo vídeo, então, desse livro que eu estou fazendo. No primeiro vídeo, nós lemos a contracapa, onde ele diz que se as nossas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora da gente refletir sobre o que o autor, o T. Harv Eker, chama de o seu modelo de dinheiro. E ali ele explica que ele vai nos fazer perceber que nós temos um arquivo de riqueza, ou arquivos de riqueza, e que há 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas. E ele vai passar isso em princípios, que ele nos explica. Por exemplo, o primeiro é: ou você controla o seu dinheiro, que ele colocou aqui, ou ele controlará você. Ele fala também de controlar o dinheiro, é a gente tá fazendo o dinheiro trabalhar para nós. Então, como no livro eu cito no primeiro vídeo, na história do homem mais rico da Babilônia, ele ensina que é simplesmente guardar 10% de tudo que a gente ganha antes de pagar quem quer que seja. Nós pagamos a nós mesmos e colocamos esse dinheiro para trabalhar para nós. E ele diz também que não é a quantidade de dinheiro que a gente faz com que a gente fique rico ou não, e sim como é que a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente. Então a gente pode ganhar na loteria milhões e daqui a um ano a gente perder tudo, ou nós podemos começar com R$ 1 e daqui a algum tempo já ter 1 milhão. Então vamos agora passar para a orelha direita do livro, tá, gente? E aqui diz assim: T. Harv Eker desmistifica o motivo pelo qual algumas pessoas estão destinadas à riqueza e outras a uma vida de dureza. Se você quer conhecer as causas fundamentais do sucesso, leia este livro. Robert G. Allen é autor de O Milionário em um Minuto. Há 3 anos eu acompanho e admiro o trabalho de Harv Eker. Recomendo este livro a todas as pessoas que querem aumentar a riqueza financeira, mental e emocional. Isso quem diz é o Jack Canfield, é o coautor da série Histórias para Aquecer o Coração. Então, gente, aqui o Robert Allen, ele é autor de O Milionário em um Minuto, e ele tá, como que diz, está nos incentivando. Leia esse livro. Se você quer saber porque algumas pessoas estão destinadas à riqueza e outras a uma vida de dureza, então leia o Eker. Ele está explicando aqui porque é que isso acontece. E aí vem o outro, que é coautor da série Histórias para Aquecer o Coração, que diz também que o Eker vai nos ensinar como aumentar a nossa riqueza financeira, mental e emocional. Até porque se a gente for tentar ficar rico só financeiramente, pode ser que a gente entre ali no caminho da competição, que faz com que essa riqueza não nos traga aquilo que a gente está buscando através dela. Quem nunca se perguntou por que algumas pessoas precisam suar a camisa para ganhar dinheiro, enquanto alguns felizados parecem enriquecer facilmente? Segundo T. Harv Eker, isso não ocorre por causa de diferenças de educação, de inteligência, de talento, de oportunidades, de métodos de trabalho, de contatos, de sorte, nem muito menos como resultado da escolha de empregos, negócios ou investimentos. A resposta, segundo o autor, está no modelo pessoal de dinheiro que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Para ele, mesmo quando uma pessoa domina a área em que atua profissionalmente, se o modelo dela de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais enriquecerá. E se isso acontecer, é possível que logo perca tudo o que conquistou. Então, aqui ele trazendo aquilo que a gente já disse ali no passado. Depende do modelo que a pessoa está programada na própria mente dela.
se o modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, então ela jamais vai enriquecer, porque se a pessoa tem ali no subconsciente dela que dinheiro é sujo, aí ela ganha na loteria ganha bastante dinheiro, mas subconscientemente ela não quer dinheiro, porque ela acredita que dinheiro seja sujo. Se eu acredito, tem uma pessoa que eu digo que eu gosto muito, mas eu digo para os outros que eu acho que ela é suja, eu quero que ela venha morar comigo, mas todo mundo sabe que eu penso que ela é suja, eu acredito também que nem ela vai querer vir morar comigo. E o dinheiro, como uma energia inteligente, consciente, eu acredito que ele também não escolhe ficar com as pessoas que têm essas crenças, que limitam essas crenças que eu preciso, mas eu não toco porque é sujo. Eu acredito que seja por aí. Como ele diz, se essa mente não estiver programada para um alto nível de sucesso, essa pessoa jamais enriquecerá e, se acontecer, ela logo perde tudo. Felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação. Foi isso que eu disse ali quando eu iniciei o livro. Eu acredito que eu tenho essa programação inconsciente negativa, mas ainda bem que ele está dizendo, ninguém é obrigado então a amargar para sempre, acredito, as consequências dessa programação mental negativa por toda a vida. Neste livro, Eker apresenta os princípios da mente milionária, os mesmos que ensina nos seminários e curso dele, mostrando que podemos, e aí vem a orelha direita do livro, nos recondicionar em termos de pensamentos e ações para atingir o sucesso de um modo tão natural quanto as pessoas ricas. Ou seja, ninguém está fadado, ainda que nós estejamos guiados por enquanto por essas crenças mentais negativas que limitam o fluxo do dinheiro na nossa vida. Se a gente ouviu sempre quando a gente era criança, dinheiro não cai do céu, dinheiro é sujo, rico não entra no céu, dinheiro não dá em árvore, todo esse tipo de coisa. Então nós nos condicionamos, porém a gente pode, ele vai nos ensinar a atingir esse sucesso de um modo tão natural quanto as pessoas ricas. Na parte 1, aprendemos de que forma as influências recebidas na infância moldam o nosso destino financeiro e passamos a entender também por que as brigas em torno de dinheiro são tão comuns entre casais. Então, ele confirmando aqui as influências que a gente recebe na infância e o que é pior do que a criança ver os pais brigando por causa de dinheiro, e o que mais está ali por trás das separações, se não é o financeiro, se não é o dinheiro, né? Quando o dinheiro, como que é aquela expressão, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela, não acredito, não tem eu acredito que seja isso, tá, gente? Então, combinando o saber adquirido na prática com uma linguagem bem-humorada, ai que bom, eu adoro gente bem-humorada, Eker nos orienta a identificar as crenças prejudiciais e a transformá-las para que tenhamos mais chances de ser bem-sucedidos, né? É tudo que eu quero, olha. Ele vai fazer com que a gente identifique essas crenças que estão nos prejudicando e vai nos ensinar como transformá-las. Como fazer com que essas crenças, eu penso que dinheiro não dá em árvore. Como é que eu transformo essa crença para que ela possa trabalhar para mim, para eu ter mais chance de ser bem-sucedida? E ele vai também nos ensinar mais chances de ser bem-sucedidos, de conservar o dinheiro, fazê-lo crescer continuamente e melhorar os nossos relacionamentos. Porque quase sempre o que está por trás das brigas, dos desentendimentos entre pessoas é a situação financeira, especialmente entre casais, como ele já disse aqui. Então, com certeza, se a gente aprende a ser bem-sucedido financeiramente, os nossos relacionamentos também vão melhorar. A gente só não vai ficar junto realmente se faltar amor, mas se não, não é dinheiro que vai fazer com que a gente se separe. Na parte 2, o autor relaciona 17 arquivos de riqueza, ele já disse isso ali na capa também,
que expõem a exata diferença entre o modo de pensar e agir das pessoas ricas e o daquelas que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Olha que legal. Os arquivos de riqueza, então, vai fazer com que a gente entenda qual é a diferença. Por que essa pessoa é rica e cada vez ela fica mais rica, não é? Já ouvi dizer também, dinheiro chama dinheiro. Aquele que é rico, nossa, você sempre ouve dizer, ele até ganha na loteria, ou então ganha um prêmio, ou então recebe aumento, ou então é promovido. E aquele que não, que tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média, está sempre ali patinando no mesmo lugar, tendo sempre apenas o suficiente para a subsistência. E aí, então, nesses 17 arquivos, ele vai nos dar mostrar a exata diferença entre o modo de pensar e agir dessas pessoas que são bem-sucedidas. A gente acha que elas nasceram viradas para a lua, mas não é isso, é apenas a mentalidade delas que é diferente da nossa. Cada um desses arquivos contém sugestões de ação prática que podem nos ajudar a aumentar substancialmente os nossos rendimentos e, quem sabe, até enriquecer. Tá vendo? A gente vai enriquecer se a gente quiser, se a gente colocar ali na prática, porque ele vai trazer aqui, contém sugestões de ação prática. O Napoleão Hill, no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, eu fiz também, eu deixo aqui no canal para você, se quiser ver toda a playlist com o livro completo, vale muito a pena. Ali no segundo capítulo, ele diz que se ele pudesse deixar apenas uma coisa gravada na nossa mente depois de ler o livro, seria ação, agir, porque não adianta nada a gente pegar a teoria aqui no livro e a gente não aplicar. A gente lê e depois sentar ali na frente da Netflix com a nossa pipoquinha do lado e ficar esperando cair do céu. Aí não adianta. Cada um desses arquivos, aqui como ele está dizendo também, contém sugestões de ação prática. Então a gente deve agir para aumentar substancialmente os nossos rendimentos e, quem sabe, até enriquecer. E agora ele vai explicar quem é o autor. O autor, aplicando os princípios que ensina, T. Harv Eker conseguiu superar uma penosa fase de altos e baixos na vida e se tornar milionário em apenas 2 anos e meio. Então ele pode falar, olha gente, aquilo que eu disse no vídeo anterior, não é? E que os Abrahams dizem no livro Peça Ser Atendido, eu fiz também, deixo a playlist do livro completo aqui para você se quiser ver, vale muito a pena. Não importa em que ponto nós estejamos, eles dizem ali, não importa que a gente acabou de saber que nós perdemos tudo, nós estamos quebrados financeiramente. Não importa se nós acabamos de sair do médico, ele disse, olha, a gente está com uma doença terminal. Não importa se a gente acabou de terminar um relacionamento, daquele ponto, se a gente mudar a nossa mentalidade, a nossa visão, as nossas crenças que estão limitando ali, que vem da mente, a gente pode transformar tudo isso também na doença. Ele diz ali no livro, eu acredito piamente, e eu deixo aqui para você se quiser ver. É um livro que vale muito a pena ser lido. E aí, ele então, o Eker, esse que está escrevendo o livro, ele se tornou, em apenas 2 anos e meio, ele se tornou milionário, superando uma penosa fase de altos e baixos. Hoje, ele preside a Peak Potentials Training, uma das mais bem-sucedidas empresas de treinamento pessoal nos Estados Unidos e no Canadá, responsável pela organização de seminários e cursos sobre os princípios da mente milionária, que atraem participantes de todo o mundo. Mais de 2.000 ou mais de 250.000 pessoas já assistiram às palestras dele. Ou seja, o que ele faz, com exemplo próprio, ele mostra que é possível, porque se ele saiu de uma fase de alto e baixo e conseguiu, então, em pouco tempo se tornar milionário, a mesma quantidade de neurônio que ele tem, a gente tem, a mesma quantidade de braços, a mesma quantidade de cabeça, a mesma quantidade de tudo, as mesmas condições para isso a gente tem, não é? Ninguém
tá privado, não é um é privilegiado, a vida privilegiou um, não, é possível, ele mostra que é possível, e por isso que mais de 250 mil pessoas já assistiram às palestras dele. Então, o Segredo da Mente Milionária basicamente vai nos fazer aprender a enriquecer, mudando nossos conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas, né? É isso que a gente quer, gente, mudar os nossos conceitos, aqueles que estão fazendo com que a gente patine, com que a gente não saia do lugar, com que a gente não aceda àquele excedente tranquilizador que Deus deixa na nossa vida. Poxa, Deus satisfaz todas as nossas necessidades, mas não é, vou te dar só, você precisa de quê? Comprar um pão custa quanto? R$3,50, toma aqui R$3,50. Não, Ele dá um excedente tranquilizador para a gente ficar tranquilo também, mas eu acredito a gente não acessa, a gente por causa dessas crenças que nos limitam, a gente não consegue ter esse excedente, que é o que vai fazer o nosso copo transbordar e vai fazer com que a gente possa servir muito mais. Mas esse livro, como aqui no início já foi dito, ele não promete só fazer com que a gente consiga a riqueza financeira, ele faz com que ele vai nos mostrar, eu recomendo esse livro a todas as pessoas que queiram aumentar a sua riqueza financeira, mental e emocional. Isso é tudo que a gente quer. Estou super feliz com esse livro que eu escolhi então para começar aqui essa nova série. Essa tradução aqui para o português foi feita por Pedro Jorgensen Júnior. Muito obrigada a ele por estar trazendo aqui em português para a gente poder estar aproveitando. Então, todos esses ensinamentos aqui do T. Harv Walker ou T. Harv Eker, que dá o exemplo da própria vida dele. Saiu de uma fase de penúria e em 2 anos e meio se tornou milionário. Vamos ver então, gente, vem comigo para continuar, para dar início ao livro, essa nova série, tá bom? Obrigada e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau. Se você quiser curtir, compartilhar, comentar, muitíssimo obrigada. Se quiser entrar lá no meu canal, tem muitos outros livros lá também, esses que eu citei e outros ainda. E se você quiser, estando lá, se for leve para você também, se inscreve. Obrigada, tchau.